Fala que é o Rio do Aprendo Qualquer Coisa. E hoje, então, trazendo a última parte da correção do Enem, Matemática 2018, prova rosa. A gente vai resolver os exercícios 166 para frente. E eu descobri que tem dois exercícios que eu deixei de resolver, que era 136 e 137. Eu pensei que eles fossem de naturezas, porque eles falavam de coisas de natureza, mas na verdade eram de matemática. Então eu vou resolver eles no final também, beleza? Bom, exercício 166, ele é meio tosco. Por quê? Porque você tem que tirar uma conclusão lógica aqui bem estranha. O que ele fala? Que ele nunca chega antes das 6h15 no ponto de ônibus, ou na escola, não sei aonde. Que existem 21 dias letivos, que 6h21 foi o que mais repetiu, ou seja, a moda, e 6h22 é a mediana. Então ele pergunta, qual que é a probabilidade de em algum dos dias letivos de fevereiro o rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6h21, tá? Menor do que 6h21. Vamos lá. No máximo, tá? Ou seja, a melhor probabilidade possível dele pegar desse x ser menor do que 6 horas e 21. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Tem que fazer um negócio meio estranho. Primeira coisa, a gente tem que determinar os dias, né? Existem 21 dias. Então vai ser 1, 2, 3, etc. até 21, certo? O primeiro dia, se a gente ordenar tudo isso daqui por horário, a gente vai saber que nunca foi inferior de 6h15, certo? Então o primeiro horário é 6h15. A gente sabe também, ó, que a mediana, ou seja, o horário do meio, que é no dia 11, né? Se você não souber qual que é o dia do meio, entre 1 e 21, escreve ou faz no dedo. Você vai descobrir que é o dia 11. Então, nesse dia aqui, ele chegou a 6 horas e 22, ok? E você sabe também, pela informação, que a moda, ou seja, o horário que mais aconteceu, com mais frequência, foi 6 horas e 21. Então, aqui, né, 6 horas e 21, foi o que mais aconteceu. Aconteceram várias vezes. E ele quer saber qual que é a chance de ter um horário aqui, ó, nesse espaço de tempo, certo? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar do dia. Eu vou ilustrar aqui para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, certo? 6 horas e 22, 6 horas e 15. Então, existem todos esses dias. E a gente sabe o seguinte. Quantos minutos tem de 6h15 até 6 horas e 21, 22? Né? Existem quantos minutos aqui? Existem 7 minutos. Ok? Quantos horários possíveis, quantos dias possíveis tem aqui? A gente tem 10 dias, né? Do dia 1º até o 10º. Ou seja, 10 dias e 7 minutos. Concorda que se tem 10 dias e só 7 minutos diferentes para preencher, significa que alguns desses dias vão ser repetidos, né? E como o cara que mais repete é 6 horas e 21, a gente tem que considerar o seguinte, que pelo menos 2 desses dias aqui são 6 horas e 21. Então, ó, se a gente já tem o primeiro dia preenchido, né? Vamos supor, isso aqui é uma suposição. Então aqui, ó, 6 horas e 15, 6, 7, 8, 9, 10. 10 não, né? 6 horas e 20, 6 horas e... Desculpa, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Então, digamos assim, quais são as chances, tá? Se esse daqui é o 21, ó. Tá? Essa daqui é uma possibilidade. Só que a gente quer a chance máxima, né? Aqui a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 possibilidades, certo? 6 de 21 dias.
Dá para melhorar essa chance ainda? Dá, porque aqui a gente está repetindo 4 vezes esse cara. Se a gente colocasse aqui, ó, 20, né, repetisse isso daqui 2 vezes, esse cara ainda repetiria 3 vezes, certo? Então a frequência desse daqui é 3 e a frequência desse daqui é 2. Então 21, 6 horas e 21 continua sendo a moda. A gente não pode colocar 20 aqui, por exemplo, porque aí 21 deixaria de ser a moda. Então, esse cenário aqui seria um cenário máximo, onde tem mais números antes de 21 minutos. Então, seria quanto? 7 sobre 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias de 21 dias antes de 21 minutos. Então, a resposta é D. Foi assim que eu consegui pensar e entender. É meio, né, completamente usando a lógica. Não sei como é que você fez. Se você tiver feito de algum outro jeito, mano, deixa aí nos comentários, porque foi o único jeito que eu consegui pensar sobre esse exercício. Vamos lá, exercício 167. Esse daqui é bem fácil. Ele fala que o mapa tem uma escala de 1 por 58 milhões. Está falando aqui, considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio até aqui tenha 7,6 centímetros. Ok? Então ele quer saber a medida real. Esse espaço aqui, ok. Então você vai ter que fazer o quê? Muito fácil, você vai ter que multiplicar, certo? 58, né? Vai fazer uma multiplicação básica, que não tem muito como errar. A não ser que você erre a multiplicação. 7 vezes 8 dá quanto? 56, 60, né? Mais 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35, 38. Então dá 8, 0, 4, 4. Dá 44, 0, 8. E aí a gente vai adicionar aqui os zeros, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aí a gente vai ter alguma outra coisa aqui, né? Ó. Porque ele está falando aqui tem centímetros e ele está falando da medida real em quilômetro, ou seja, centímetros. Né? Então, centímetros, 2 zeros, certo? Centímetros. E agora quilômetros. A gente chegou em metros aqui. E agora, quantos metros dá um quilômetro? 1000 metros, né? Então, 1, 2, 3. Então, a gente tem o quê? Por que tem um zero a mais aqui, que eu não entendi? Ah, sim, por causa da vírgula. Tem a vírgula ainda aqui. Então, ficaria isso daqui, ó, 4408. Resposta A. Próximo exercício, 168, prova rosa. Esse exercício aqui, ele fala do quê? Tem uma questão desse exercício aqui que é meio chato, que é o seguinte. Ele fala do termo produtividade e ele fala do termo, cadê? Produção. Então ele fala que a produtividade é igual à razão entre produção em toneladas e área cultivada. Então vamos chamar essa produção de, sei lá, de Q. E a área cultivada de A, certo? Então a gente tem a produtividade é igual à quantidade produzida dividido pela área. O que isso quer dizer? Imagina assim, que se você tem 40 hectares, certo? E esses 40 hectares, por hectare você vai produzir, por exemplo, você tem uma produtividade de 1. Então, significa que a quantidade produzida dá 40, né? 40 hectares. Se você tem a quantidade de produtividade de 2, vai dar 80 hectares, certo? E é basicamente isso que ele está falando aqui. Só que o termo engana, porque na verdade o que a gente está falando aqui é o seguinte, a quantidade produzida é igual a produtividade vezes a área. Então, quando ele fala o seguinte, eu tenho 40 hectares, ok? Que é a área. Então, 40, o quê? A vezes P, certo? E ele fala que 40 hectares produz 2 vezes 5 a mais. Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 2 vezes 5. 2,5, digo. Isso aqui é quanto que ele produz, mais a outra área lá, ele produz 120P, certo? Se a gente fizer as contas aqui, quanto que vai dar? 4 vezes 2,5
dá 100, né? 100p mais 120p. Então, aqui tem uma produtividade de 220p, ok? Produtividade não, uma quantidade produzida de 220p. Aí ele diz, esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total, em 15%. Ou seja, a gente vai pegar 220 e vai aumentar 15%. Que dá quanto? 10% vai dar 22, ok? 5% vai dar 11, então vai dar 33Q, né? 33P, digamos. Aqui. Então, qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Como a gente está falando de 120 hectares, né? A gente está falando exatamente de 33, certo? Porque a proporção desse tipo de produtividade aqui vai ser 1. E a produção daqui vai ser 2,5, certo? Então, a resposta é B, de bola. Exercício 169, ele fala sobre Minecraft. Mas eu acho muito ofensivo isso, porque eu não jogo Minecraft, então eu não sei responder esse exercício aqui. Próximo. Exercício 170. Ele fala que tem um chafariz e tem uma área aqui que é o passeio, né? Que é aquela área que fica ao redor do chafariz. E ele quer saber qual que é essa área preenchida pelo passeio. Mas a única medida que ele tem é isso daqui, 16 metros. Quando você tem questão de círculo, praticamente sempre você vai procurar o seguinte, você vai procurar um triângulo retângulo. Então, no caso daqui, o triângulo retângulo mais óbvio é sempre utilizando o centro do círculo, tá? Centro do círculo para cá, digamos assim. Porque aqui é a única medida que você tem. Daqui você vai traçar um triângulo. Ou seja, você vai ter esse triângulo aqui, ó. Sabendo que aqui vai ser 8. Só que você não sabe essas outras medidas. Olha só. Não sabe o que é aqui. Ou sabe. Né? Qual que é essa medida que está aqui? Não é o raio do círculo menor? Então, a gente vai chamar de Rzinho. E essa área aqui, essa medida aqui, não é o raio do círculo maior? Então, a gente vai chamar de Rzão. A gente tem agora, então, 3 carinhas aqui. O que a gente pode descobrir? Se você não tem ângulo, você nunca vai fazer por seno, cosseno e tangente. Você vai sempre fazer por Pitágoras. Então, a gente tem que Rzão ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais 64. Certo? Beleza. Só com isso daqui, a gente não consegue saber nenhum valor desses caras. Mas olha só. Qual que é a área do círculo? Não é πr ao quadrado? Você não tem aqui. Como que você faz para saber só essa parte aqui? Você vai ter que calcular o seguinte. A área do círculo maior, ou seja, πrzão ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é πrzinho ao quadrado. Agora você vai utilizar o fator comum, né? Você tem o π, certo? Deixa de fora, multiplicando o rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Tá. E agora, como que você resolve isso daqui? Você também não tem números, aqui você não tem números, mas você tem como substituir um pelo outro, né? Você tem um sisteminha. Porque ó, daqui ó, você pode dizer o seguinte, que Rzão menos o Rzinho ao quadrado é igual a 64, certo? Isso aqui, você vai substituir aqui, e você vai terminar com 64π. Resposta D, de dado. Questão 171. Ele diz que tem um jogo de tabuleiro, não sei o que lá. Quando você coloca uma peça nesse jogo de tabuleiro, tá? O que acontece? A peça colocada, ela vai gerar uma área aqui, ó, de combate, que vai formar, né, uma reta na horizontal e na vertical aonde essa peça estiver. Ele fala o seguinte. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, segundo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira seja inferior a 1/5. Ou seja,
o meu programinha vai sortear uma posição aleatória. Pode cair aqui, pode cair aqui, pode cair aqui. A chance de eu cair aqui só pode ser inferior a 1/5, né? Ou seja, 20% das jogadas só vão cair numa área de guerra. As outras porcentagens vão cair aqui. Então, vamos calcular do 8 sobre 8. 8 por 8, quanto que é? Qual que é a lógica disso daqui? A gente tem o quê? 8 casas por 8 casas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não, desculpa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É isso? Ok. Então a gente tem 14. Ah, desculpa, aqui, né? 15. Tô viajando. Isso, 15. 15 sobre, qual que é o número total de posições aqui? É 64. Ok? 8 vezes 8. Então a chance de cair nessa zona aqui vermelha é 15 sobre 64. E ele quer saber o quê? A dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro, então, quer saber isso daqui. Como que a gente faz para descobrir qual que é a fórmula, né, disso daqui? Vamos imaginar aqui, o tabuleiro 4x4. Tá? Se você coloca uma peça aqui, você vai ferrar tudo isso daqui, ó. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual que é a relação? Vamos lá, vamos ver se vocês descobrem. Se eu tenho 8 e a gente cria uma área de combate de 15, uma zona de conflito de 15, se você tem 4, você cria uma zona de 7, qual que é a fórmula, qual que é a lógica que tem aqui, né? Então a gente vai ter uma fórmula mais ou menos isso daqui, que vai ser 2x menos 1, certo? 8 menos 1 dá 7, 16 menos 1 dá 15, então a gente já sabe quanto que vai dar. Então vamos lá. A área aqui do 4x4, então, vai ser 7 sobre 16. Isso aqui é maior ou é menor do que 1 sobre 5? Isso daqui é maior, ok? Porque 7 vezes 5 dá 35. Então, esse daqui é maior. A gente sabe que aqui não pode ser. Vamos pular o 6 por 6, vamos fazer o 9 por 9. Porque se o 9 por 9 der certo, o 6 por 6 vai dar errado. Então, assim, quanto que é 2 vezes 9? 18 vai dar 17. Sobre 81. Vamos fazer 5 vezes 7. 35, 3, 5. 8. Certo? Então, 17 sobre 85 seria a proporção certa. Qual que é o número maior, qual que é o número menor? O número maior é esse aqui, né? Então, 9 por 9 é ainda maior do que 1/5. Então, só de saber isso daqui, eu já sei que a nossa resposta vai ser D, provavelmente. É isso? Deixa eu confirmar. É D. Porque se 9 por 9 não deu, o D vai dar, quer ver? Quanto que é? Dá 19 sobre 100. Aí a gente já sabe que, né, que 19 sobre 100 é menor do que 1/5. Por quê? Porque em relação a 20 sobre 100, eu sei que esse cara aqui é menor, certo? Então vai ser 10 sobre 10. 10 por 10. Resposta D de dado. Exercício 172, prova rosa, Enem 2018, matemática. Então ele está falando o seguinte, que existe uma regrinha que para você fazer uma rampa,
essa rampa ela tem que ter uma inclinação de 20%, onde esse cara aqui, ele tem que ter 20% desse cara aqui, certo? 20% de 1 metro dá 20 centímetros. Então ele fez aqui uma construção de uma casa e nessa casa o que acontece? Tem 8 por 2. Qual que é o problema de 8 por 2? Né? Vamos lá. Daqui para cá, você tem que multiplicar por 5. Digo, daqui para cá você tem que multiplicar por 5. 2 vezes 5 dá 10, não dá 8, certo? Então, o que isso significa? Significa que se a rampa tiver inclinação superior a 20%, né? No nosso caso aqui, ela tem uma inclinação de 25%, certo? Vocês conseguem enxergar isso daqui? É uma dúvida que eu tenho. Vamos lá. Se 8 é 100%, 2 vai ser, né? Dividir por 4 dá 25. Então ele fala o seguinte: se a rampa tiver uma inclinação superior a 20%, o nível da garagem deve ser aumentado, deve ser alterado para diminuir o percentual de inclinação. Então o que significa? Que essa garagem aqui, ela vai ter que ser aumentada e aí a rampa vai diminuir de tamanho. Então a gente quer saber o seguinte: quanto que é 20% de 8? Só isso. Que é basicamente 8 dividido por 5. Que dá... quanto que é? 8 dividido por 5 dá... Bugou. 1, 3, 16, né? Então, aqui seria 1,6. Ou seja, se a gente tem 2 metros aqui e a gente quer mudar para 1,6, você tem que elevar esse negócio aqui em 40 centímetros, certo? Resposta de A, de animal. Questão 173, prova rosa. A questão do Ministério da Saúde. É mais uma questão de média. Uma das 50 mil que cai aqui. Ele fala o seguinte: qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Aqui tem a população total, tem a população individual e tem a porcentagem que já foi vacinada. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Pega a população total, soma isso daqui, que a gente vai fazer como? Aqui dá 3, aqui dá 5, aqui dá 9,5, mas aqui vai dar população total 30 milhões, certo? A população que já foi vacinada vai ser quanto? A gente vai somar aqui, 1,9, 2,9, 3,8 e vai dar 3 mais 8 dá 11, vai dar 12, né? 12. Então, de 30 milhões, a gente conseguiu vacinar aqui 12, que dá quanto? Vamos lá, 30 milhões é 100%, 12 milhões é X, a gente vai fazer a famosa regra de 3, 30x igual a 1.200, x igual a 1.200 dividido por 30, cortou, 40, né? Então, essa daqui é a porcentagem de pessoas já vacinadas. Resposta D de dado. Desculpa eu estar falando meio baixo, porque já está tarde. São 10 horas, a hora que eu estou respondendo isso daqui, então eu vou responder assim, né? Não vou me exaltar muito. Questão 174, prova rosa. Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. Mano,
eu tenho uma dúvida assim, por que as pessoas fazem rifa? Eu nunca entendi esse negócio de rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Tá muito certo. Não participem de rifas. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes. 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um. O total de alunos que comprou o único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33. Preciso prender o cabelo. Em 33, o número total de alunos do colégio. Essa questão aqui é uma questão meio chatinha, porque você tem que interpretar o texto e montar um sistema de equações. Então vamos lá com calma. Como que você faz? Você tem que separar coisa com coisa, né? Ele está falando de alunos e está falando de bilhetes. São duas coisas diferentes. Então vamos lá. Aluno. Quantos alunos estão lá? A gente tem que 80 alunos não participaram. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, ou seja, X. 45 compraram 2 bilhetes. Então, 45. E muitos compraram apenas um, certo? Ok. Quantos bilhetes a gente tem? Vamos lá. Alguns compraram 3 bilhetes, ou seja, 3x, né? O x é o cara que compra 3 bilhetes. 45 compraram 2 bilhetes, ou seja, 90. E muitos compraram apenas um, mais y. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do total de bilhetes vendidos. Então, calma aí. O total de alunos que comprou um único bilhete, y, é igual a 20% do número total de bilhetes vendidos. Ou seja, b dividido por 5, certo? 20% de b é b dividido por 5. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio, ou seja, B mais 33, não. Desculpa, B igual ao número de alunos mais 33, certo? Então, aqui a gente tem uma equação que a gente pode trabalhar nela. Como que a gente pode trabalhar? Como que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu igualei esses carinhas aqui, certo? Então, a gente tem, por exemplo, aqui 80. Vamos somar isso daqui já, né? Daqui dá 125. 125 mais x mais y é igual... Esse cara todo aqui é A. Então, esse cara aqui mais 33 é igual a B. Ou seja, 3x mais 90 mais y. Ok? Então, aqui o que a gente tem? Y com y cancela. 33 vai dar 150, 160. Né? 160. Aqui tem 90. A gente pode passar para lá já subtraindo. Vai ficar, então, 70. 70 igual. X passa para lá subtraindo, igual a 2x. X igual a 45. Certo? É isso mesmo? Não sei. Espero que esteja certo, porque se estiver errado eu vou ter que refazer tudo. Então a gente tem que x é igual a 45, agora a gente pode substituir em uma das equações. Ok, vamos lá. Então a gente tem que 125 mais 45 mais y é igual a A, né? Aqui eu quero, agora que a gente tem isso daqui, a gente tem duas variáveis. Eu quero eliminar essas variáveis. Como que a gente pode fazer? Ao invés de falar que é A, a gente pode falar, eu tinha que ter usado B, né? Mas vamos usar o B, para não complicar mais. Então a gente tem que 3 vezes 45 dá... Quanto que dá 3 vezes 45, gente? 150 menos 3 vezes 5, 15. Né? Que dá 135. Então, 135 mais 90 mais y, que é a mesma coisa que b sobre 5, é igual a b. Ok?
Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai somar, vai dar 225 mais b sobre 5 igual a b. E aí vai dar errado, né? Vai dar errado porque não era para fazer assim. Calma aí, calma aí. Como que eu fiz esse negócio? Para começar que x deu 34, não deu 45. Como é que eu fiz? Eu substituí o y primeiro. Ok, dá para fazer assim. Então vamos lá, vamos voltar e vamos fazer assim, então. Fiz alguma coisa de errado aqui, velho. O que eu fiz de errado nesse negócio? Acontece, né? 33 menos 90 dá 68. 68 dividido por 2 dá 34. Ok, já sei onde eu errei. Eu errei a soma. Muito bom. 155 menos 90 vai dar igual a... Não, por que 5 aqui? Aqui é 8. Cento e 158 menos 90 vai dar 8. Bugou. 8, 6. 68. Né? 68 igual a 2x, porque o x passa para cá. X igual a 34. Agora sim. Não sei por que eu errei aquilo ali, mas tudo bem. Mongolice. Então a gente tem que x igual a 34. A gente pode substituir o x aqui e o x ali. Vamos substituir no primeiro porque eu fiquei traumatizado com o segundo. 125 mais 34 dá 159. Mais, né, b sobre 5. É isso? Vamos lá. Igual a... Isso aqui vai ser igual a A, certo? Mas eu quero substituir aqui, eu quero fazer o seguinte. A igual a B menos 33. Então eu posso falar que B menos 33. 33 para lá somando, e aí vai dar errado de novo. O que eu estou fazendo de errado, gente? Entendi o que eu estou fazendo errado. Eu não preciso... Aqui você não precisa descobrir mais nenhum outro valor, porque você tem que y, né, ele é igual a 20% do número total de bilhetes vendidos. Ou seja, se você pegar os bilhetes vendidos aqui, ó, e você substituir, você vai ter quanto? 3 vezes 34. 12, 1, 9, 10. Certo? Vai dar 192 mais y. Esse é o número total de bilhetes vendidos, ok? Só que você tem o seguinte, que esse cara aqui, como ele foi dito ali, ele é igual a 20% dos bilhetes vendidos. E aqui igual a 80%. Ou seja, y é a mesma coisa que 192 dividido por 4. Eu faço as coisas e eu não sei mais o que eu fiz. É incrível, né? 32, 8. Então dá 48. Resposta D. Exercício do inferno, hein? Eu acertei de primeira e errei de segunda. Muito bom. Exercício 175, prova rosa. Ele fala o seguinte, que o menor dos triângulozinhos aqui, que são triângulos retângulos, isósceles, ou seja, ele tem lado 2 e 2, né? Você vai fazer Pitágoras e vai descobrir aqui, só que você não precisa fazer isso. Por quê? Porque só de você olhar aqui, o que vai acontecer? Como são triângulos retângulos, você sabe que esse cara aqui, ó, tem 4, né? E esse cara aqui vai ter 4. Se você pegar aqui de novo, você vai descobrir o quê?
que esse cara aqui vai ter o dobro de 4, 8. Então vai ser 8 mais 4 mais 2, que é igual a 14. Resposta A. Bom, exercício 176, pegadinha sacana. Quando você tem um triângulo, retângulo, e você tem um ângulo, você sabe que você vai usar seno, cosseno e tangente, tá? Memoriza isso. Você tem aqui um cilindro, e ele diz que o raio desse cilindro é 6 sobre π. Beleza. Ele quer saber o valor da medida da altura do cilindro em centímetro é. Como que você sabe isso, tá? Primeira coisa, você tem aqui, ó, o perímetro do círculo. Qual que é o perímetro? Vamos lá. 2πr, certo? Então, aqui seria 2π vezes 6 sobre π. Ou seja, cancela, cancela, dá 18. Você tem ali, vamos supor então que você tem 18 aqui. E aqui você tem 30. Então, você tem que saber o outro valor aqui. São dois catetos. Quando são dois catetos, você usa tangente de 30 graus, que é... Quanto que é? Raiz de 3 sobre 3, certo? Vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como a gente tem aqui, a gente pode tirar aqui 6. 6 multiplica lá, vai dar 6 raiz de 3 igual a x. Então, essa altura que a gente tem aqui calma, tem alguma coisa errada aqui. Por que 18, gente? Aqui é 12. Rio faltou na escola. Tá desatento. Aqui é 4, né? 4 raiz de 3 vai ser essa altura aqui, x. Na teoria, né? Porque a gente tem o quê? Quando eu olhei primeiro esse exercício, eu pensei, esse cara aqui é o perímetro do círculo. Só que como você está enrolando ele e está fazendo isso daqui, o que, que isso significa? Se isso daqui fosse o perímetro do círculo, ia dar só uma volta. Só que aqui ele está dando quantas voltas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele tem 6 vezes o perímetro. Então, é 6 vezes 4, raiz de 3, dá 24, raiz de 3, certo? Que é a resposta B de biscoito e bolacha. Bom, essa questão aqui é dificílima. Ele fala o seguinte. Esse texto aqui você pode ignorar. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, não sei o que lá, expandiu suas vendas. Então, está falando que 2016, né, que são 5 carros, é igual a 2015, que é 2x, mais 360. Ou seja, 3x igual a 360, x igual a 120. Cada carrinho desses daqui vale 120. E ele quer saber o seguinte, qual que é a média anual? Como que você calcula a média? São 3 anos, certo? E são quantos carrinhos que tem aqui? Opa, desculpa, chutei o microfone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, são 120 vezes 8. 960 dividido por 3 anos, né? Que dá 3, 2, 320. Letra D de dado do Labela. Questão 178, prova rosa. É uma questão, mano, que essa daqui eu acho que é a questão mais nada a ver de todas. Uma das mais nada a ver, né? Ele tá falando o seguinte, tem um ponto A, vou até fazer aqui. Ponto A e o ponto B. Não, vou ter que fazer aqui. E o ponto B. Entre eles você tem 30 centímetros. E ele tá falando que 30 metros, né? E o bombeiro, ele tem que se posicionar o dobro da distância do ponto A em relação ao ponto B.
Ou seja, ele pode se distanciar aqui, né? Ó, deixa eu marcar de outra cor. Porque aqui ia ficar 20, aqui ia ficar 10. Ok, isso daqui satisfaz. E ele fala o seguinte: nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... né? Eu não sei por que alguém ia calcular isso, mas tudo bem. Então você pensa o seguinte: onde que, se o meu primeiro bombeiro está aqui, o meu bombeiro tem que estar em algum outro lugar que satisfaça essa regra, onde a distância entre A vai ser o dobro da B, por exemplo, aqui. Se eu tivesse aqui, né, e aqui valesse x, e aqui 2x, ok. E aí aqui ia ter uma distância, só que eu quero saber a distância máxima. Então, por exemplo, eu posso colocar meu bombeiro para cá? Faz sentido? Não, né? Porque a distância até A sempre vai ser menor do que a distância até B. Então, não satisfaz. Esse exercício aqui eu não consegui fazer, tá? Só para informar. Eu tive que ver a resposta e aí eu entendi qual que é a questão. Então, o segundo bombeiro, ele pode ficar para cá, ó. Por quê? Porque se a medida daqui até aqui tiver 30, e aqui tem 30, significa que daqui, dessa distância, até aqui vai ter 60, certo? 30, 60 satisfaz a medida. Então, tem um bombeiro aqui, um bombeiro aqui. A medida entre um e outro aqui é 40. Tá, mas essa daqui é a medida máxima possível? Eu consigo me afastar mais desse ponto, tá? E continuar satisfazendo essa regra? A resposta é não, não dá. Mas ainda assim eu poderia pegar esse bombeiro e colocar aqui, por exemplo. Eu posso colocar o bombeiro aqui e satisfazer essa regra? Qual que é o problema de você fazer isso? Vou até pegar outra cor aqui. Tem que voltar para o azul. Qual que é o problema? Quando você tem dois pontos aqui, ó, fixos, certo? E você está colocando eles num ângulo, digamos assim, de 1 grau, a proporção de medida daqui para cá se mantém. Se você fizer isso daqui e manter o ângulo, né, a medida vai se manter. A proporção do triângulo vai se manter. Então, existe uma regrinha que vai acontecer aqui, que é o seguinte: a área onde isso pode acontecer, essa regra pode acontecer, vai formar um círculo que vai fazer isso daqui. Então, os bombeiros podem ficar em qualquer ponto desse círculo, certo? Se ficar aqui, vai formar um triângulo com essa regra. Se ficar aqui, vai formar um triângulo, tá, com essa regra, 2x e x. Quais são os pontos mais distantes possíveis dentro desse círculo? Seria aqui e aqui, ou então aqui e aqui, certo? Ou aqui e aqui. Só que se você for reparar, a distância entre esses dois pontos sempre vai ser o diâmetro desse círculo, que vai ser 40. Então, a resposta é B, de biscoito ou bolacha. Bom, questão 179. É uma questão bem difícil essa daqui também, hein? Olha só. Ele fala que tem um torneio, vai ter 128 tenistas, e ele fala que a cada, né, nível do nosso torneio, 2 tenistas vão jogar um contra o outro. Então, qual que é o número de partidas em cada etapa do nosso torneio? Né? Primeira etapa do torneio, vão jogar vários 2 contra 2. Ou seja, na primeira etapa vão ser 64 jogos, certo? Metade de 128. Não pode ser 128, porque senão os tenistas iam estar jogando sozinho. Então é 64, você já pode eliminar o resto. Agora a questão é, o último jogo são 2 jogos ou são um jogo, ou é um jogo só? Claro que é um jogo só. Então a resposta é E. E de ebola. Bom, a questão 180 foi anulada. Calma aí que o Steam está causando aqui.
A questão 180 foi a questão anulada, então eu não vou perder tempo respondendo ela. Até vale a pena responder, mas eu não vou responder não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Responde separado. Então eu vou voltar para aquelas questões que eu pulei, que eu não respondi. Questão 136. Como que você faz aqui? Ele está falando que F igual a uma constante K vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado. E ele está perguntando qual que é a relação entre esses caras, né? Entre essas forças aqui, ó, de A, B e C, que estão num plano cartesiano. Não tem nenhum número no plano cartesiano, tá vendo? Mas você pode simular algum número, algum valor para você calcular isso daqui. Foi isso que eu fiz. Então aqui eu coloquei 2, aqui eu coloquei 2. Aqui, como está bem distante, eu coloquei 6. E aqui, como está um pouquinho menos distante que aquilo lá, eu coloquei 4, sei lá. E aí você vai calcular isso daqui. Como é constante que você pode ignorar? Você pode fazer, por exemplo, F de A. Qual que é a massa? É 2 sobre 2. Ao quadrado, né? Que dá 4. Então, beleza. F de B vai ser a massa, que é 6, sobre 4. E F de C, que seria a massa 2 sobre 4 ao quadrado dá 16. Agora você só tem que ordenar e saber qual que é a fração maior e qual que é menor. Obviamente, essa daqui é a maior. Depois a gente tem 2 quartos. E depois a gente tem 2/16, que é essa resposta aqui, ó. E de elefante. E agora, finalmente, chegamos no exercício final. Não fiquem tristes, ok? Acabou a correção do Enem. E esse daqui é um exercício que fala sobre prata. Existem como é que chama isso aqui? A classificação, granulação, sei lá, da prata. Em 1000 partes, né? Quando você fala de 975, quer dizer que 975 é de prata e 25 é de alguma outra coisa, cobre. Ele está falando o seguinte, ele tem um cara aqui que tem 10 gramas de uma prata 925, certo? E ele quer obter 40 gramas de prata 950 utilizando isso daqui. Ele quer saber quanto que ele tem que utilizar de prata e de cobre nessa junção. Então, como que você faz isso daqui? É mais ou menos uma questão de pesos, tá bom? Você vai fazer o quê? 925 vezes 10, né? 9.250 gramas. E aqui você vai fazer... Eu estou fazendo de jeito simplificado, tá? Não é exatamente assim. Você teria que dividir por 1000, mas é inútil. Você vai dividir os dois por 1000. Então vai dar na mesma. Aqui você vai multiplicar os dois também e você vai ver a diferença entre um e outro. Então, 95 vezes 4 dá 20, 38, 40, certo? Então vai dar 40 mil. Diferença entre um e outro é isso. Então, assim, você tem 9.250 e você quer chegar em 40 mil. Ou seja, vai faltar quanto? Vai faltar 30 e... não, vamos fazer aqui, 9.250. Certo? Você vai ter que fazer uma subtração. Faltaria 750 aqui. 28, é isso? Porque somando isso daqui, bateria o zero aqui. Então você tem 40 mil menos 9.250. Oh, mano, bugou o mouse aqui. Tô errando a conta, né? 40 mil não.
Aqui é 36, aqui é 38, velho. Por isso tá dando errado. Aqui era 38.000 menos 9.250. Vai dar 28.750, né? Se você dividir por 1.000, vai dar quanto? Vai dar 28. Você não precisa fazer isso, sabe por quê? Porque não tem nenhuma outra resposta que bata com isso. Então vai ser isso daqui, ó. Você precisa calcular o cobre? Não precisa, porque se você somar os dois, sempre vai dar 30 gramas. Ok? Pode ver que todas as respostas vai dar 30 gramas. Então, você só precisa calcular um deles. Você economiza tempo assim. Então, dá B de biscoito. E aqui a gente acabou todas as correções do Enem 2018 da prova de matemática. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui, para quem pediu e para quem utilizou isso daqui para estudar. Fico muito feliz que vocês tenham estudado por aqui. E assim, meu conselho é se preparem para quem não conseguiu passar desse ano. O Enem de 2019 vai estar chegando aí. Se preparem, estudem muito. Acompanhem o canal, aprenda qualquer coisa. E para quem tiver interesse, eu vou deixar um link aqui embaixo falando sobre as minhas estratégias para passar no vestibular e como que eu fiz para estudar matemática. Lembrando que eu não sou professor e mesmo assim eu consegui fazer praticamente a prova inteira aí sem muitas dificuldades. Você pode fazer o mesmo aplicando esse meu método, beleza? Obrigado e até a próxima.